Agradeço demais aí a palestra. Vou passar já direto a palavra para a professora Ângela Gordilho, que tem a missão aí de introduzir os debates. Temos um microfone sem fio? Passo. Não se chega, não? Chega? Chega mais perto. Então, influência aí depois de 1h30 dessa palestra fantástica, né? Mas eu não posso, antes de comentar, eu vou tentar ser bem sucinta e trazer um contraponto para a exposição que foi aqui colocada. Mas antes eu não posso deixar de agradecer a Thaís esse esforço de trazer o João Marcos, que veio aqui descansar, trabalhar aqui com a gente, né? E potencializar, eu acho que tantas experiências, né, e tantas iniciativas que a Faculdade de Arquitetura nesse momento está vivenciando, não é isso, Maia? Eu acho que é um contraponto que nos coloca a pensar certamente. Então, agradecer essa oportunidade e agradecer por essa fantástica palestra de uma trajetória, né, persistente, teimosa, né, que se coloca aí com questões bastante angustiantes. Então, sobre as questões angustiantes que eu quero falar um pouquinho, né? A gente viu aqui na trajetória, não só da usina, mas de um grupo, eu costumo chamar assim, o grupo dos paulistas. Eu acho que o grupo dos paulistas nos traz ao longo desses 30 anos, né, uma perspectiva de pensar arquitetura de qualidade para a cidade no seu conjunto e, sobretudo, para aquelas populações mais vulneráveis. Então, traz uma perspectiva disso a partir da casa nova, da nova unidade, da moradia, do mutirão, da sustentabilidade. Mais do que construir casas, como o Nabil sempre nos disse, construir a perspectiva educativa da cidadania, né? Enfim, materiais simples, mas que construam boa arquitetura. E eu acho que toda essa exposição nos coloca esse ideário de uma forma muito clara. Por outro lado, uma perspectiva quase que concomitante, né? O Carlos Nelson nos trazendo a ideia de, não, a favela pode ficar, ela pode se melhorar. Então, uma perspectiva urbanística da melhoria, que eu diria que é uma outra linha, né? Para nós, restantes do Brasil, tentando outras coisas, porque houveram tentativas também aqui, o projeto TABA, consolo cimento, tecnologias, né? Mas para nós, eu acho que essas duas influências foram muito importantes ao longo desses últimos 30 anos, né? Não é à toa que você sentou aqui em 96, mais precisamente, quando a gente tinha acabado de montar o Lago Habitat, inspirado nos laboratórios, mas com outro ideário, que o Brasil tinha mudado também. Então, mas a perspectiva paulista, ela é sobretudo a do canteiro de obra, né? É a da construção, das novas habitações, do mutirão, né? Do controle sobre a obra e a perspectiva de buscar uma arquitetura de qualidade. Eu diria que esse é o principal ideário, de uma forma muito simplificada, mas é o que, vamos dizer assim, nos salienta como essa utopia de construir junto com a população, né, os arquitetos com o sem-teto, né, com o mínimo de recursos possível, né, mas perseguindo um financiamento público, mas teve momentos, como você mesmo disse, foi com a cara dura e fez, vamos ratear esse negócio, né? Só que a casa é uma mercadoria cara. Na cidade grande, ela é mais cara ainda, porque ela depende de localização, de terrenos, enfim. A habitação não é só a construção da casa, ela está inserida numa complexidade muito maior do que isso, né? Eu acho que as angústias passam por esse debate com a complexidade, é isso que eu gostaria de trazer. Então, veja, nesse percurso que nos traz aqui uma aula fantástica de arquitetura, inclusive, né? E sobretudo da persistência, eu diria até assim, uma prática de utopia, né? Vamos praticar a utopia, vamos ver onde é que ela dá, né? Eu acho que ao longo desses últimos 30 anos, a gente vai ver que isto, para ser ampliado e sair da esfera da utopia, virar realidade, passa por políticas públicas que viabilizem isso, para que a gente entre na esfera da multiplicação. Porque nós estamos falando de um país de 200 milhões de habitantes, em Uruguai, que até hoje o programa persiste, eles são quantos? 7 milhões?
um daqueles conjuntos e é emocionante visitar os mutirões do Uruguai. Né? É emocionante. Quanto? 3,5. 3,5? Pois é. Então, vamos lá. Então, o que é emocionante lá é ver aqueles pequenos conjuntos de 20, 30, 40, 50 casas, o máximo 100 e poucas. Né? Ele fez uma de 1000. Isso é que é coragem, né? Com assistência técnica, pouco financiamento, você faz uma de 1000 casas. Né? Mas então, as nossas necessidades são muito maiores. Eu me lembro que uma vez, participando de uma mesa com o Maricato, nós mostrávamos um projeto premiado aqui do Lab Habitat, que era o Aprendendo com a Cidade. Ele começou a ser feito em 2001, é o projeto Parimba Tubarão, ele não acabou até hoje. Né? Aí ele virou realidade com o crédito solidário, depois invadiram, aí tira, depois invade de novo. Quer dizer, isso tem 15 anos. E os mutirantes não conseguiram entrar no projeto ainda. E eu me lembro que, participando dessa mesa, Maricato disse, nós temos que pensar em grande escala. Né? É claro que a gente multiplicar a experiência da usina em grande escala, não que a usina vai fazer grande escala, mas que a grande escala de usinas aconteça. Né? A gente depende de uma política pública consistente. Se a gente for rememorar, nos anos 80 praticamente não havia financiamento. Eu acho que o apogeu da usina, eu estou fazendo contrabando com o contexto, tá certo? O apogeu da usina é exatamente o governo Erundina, que vai ser de 98 até 2002. É quando financiamentos, né, ou 89 a 92, é quando o financiamento público se esboça de fato. Né? Há uma política pública local que financia a assistência técnica. E aí não é só a usina que vai trabalhar, são várias. Né? Uma outra experiência, mas com um formato e ideário completamente diferente, mas que também multiplica a assistência técnica, foi o Favela Bairro. Né? Mas com outro, mas havia uma política pública por trás, financiando a assistência técnica. Né? Isso é fundamental. Então, o que a gente vai ver? Eu estou rememorando isso para depois levantar algumas questões. A partir de 2001, há um crescendo de política pública no sentido, agora agora a utopia vai virar realidade. Aí vem o Estatuto da Cidade, primeiro vem a Constituição, os 2 artigos, o Estatuto da Cidade, a criação do Ministério da Cidade, uma política habitacional dentro dessa perspectiva do bom viver na cidade, de uma moradia de qualidade. Aí a gente vai ter o crédito solidário, que depois se multiplica em outros financiamentos, o PAC, né? O PAC, eu estou falando de 2003 até 2008, é quando há um crescendo para que essa utopia vire realidade enquanto política pública de assistência técnica, enfim, incorporação também do capital imobiliário em grandes empreendimentos, enfim, havia uma mescla e uma descentralização para essa possibilidade para um país de 200 milhões de habitantes. Né? Então, o que a gente vai ver em 2008? A questão da escala e da morosidade, ele falou algumas críticas ao mutirão. O mutirão é lento, não é? As respostas são lentas, mas se tiver dinheiro ele é mais rápido, mas de qualquer jeito ele é lento. Quando a gente traz assistência técnica para a urbanização de favelas, é mais lento ainda. Né? Eu estou com um artigo que eu nunca concluí, que chama O PAC Empacou. Eu tenho que descrever sobre isso. Por que ele empaca? Porque você entra numa favela para fazer urbanização, quem já trabalhou nisso aqui? Você leva 5, 6 anos e não acaba. Né? Porque é muito complexo trazer arquitetura e urbanismo de qualidade para um ambiente construído de tijolos, né? Dentro de uma perspectiva de construção e não de arquitetura. Né? Quando você entra no campo raso e vai construir um novo empreendimento, né? É mais factível no tempo. Mas o PAC realmente ele demandaria muito tempo. Então, o que a gente vai ver politicamente? Toda aquela estrutura de uma política descentralizada em prol de cidades melhores, onde a assistência técnica tem um papel fundamental, né? A gente vai ver um desmonte disso, substituído pelo Minha Casa Minha Vida, e voltando exatamente uma política centralizadora, onde o principal agente construtor deixa de ser o escritório de assistência técnica, no diálogo com as comunidades, e uma construção em grande escala, padronizada, assim, arquitetura, né? Ainda que planejada,
mas sem arquitetura. Então, esse rompimento, eu acho que ele desconstrói a perspectiva de transformar a utopia de uma cidade melhor e de qualidade de arquitetura e urbanismo na prática da política pública. Então, essa é a minha principal questão, bem sintética, e trazendo algumas questões agora para você para o debate. Ou seja, dentro desse crescendo de investimentos para a cidade, e olha aqui, deixa eu dar alguns números recentes que eu pesquisei isso ontem para um outro objetivo. O Minha Casa Minha Vida 1, só para a gente ter uma noção do que é esse universo. O Minha Casa Minha Vida 1, para a área para o formato construtora Caixa Econômica, mas quando eles construíram o primeiro pacote de 1 milhão de habitações, foi gasto 55 bilhões. Quando construiu o segundo pacote, foi gasto 188 bilhões, para um total de 3 milhões de unidades. Algumas ainda não estão construídas, mas já estão comprometidas com recursos. Nós estamos falando de 250 bilhões de reais. Né? Por outro lado, o Minha Casa Minha Vida Entidades, que foi a saída política para dialogar com assistência técnica, liberou, na primeira fase, liberou recursos para 8 mil unidades. Veja, compara 1 milhão de unidades com as 8 mil. Representa mais ou menos 1%. Em termos de recursos, 76 milhões. Para o Minha Casa Minha Vida 2, liberou 1,2 bilhões para a construção de 45 mil unidades. Ou seja, no total, pegando esses números e filtrando ele, nós estamos falando um comparativo de 46 mil unidades com assistência técnica, que acabou não sendo, né? E, do outro lado, 3 milhões de unidades e 250 bilhões. Quer dizer, é Golias e o gigante. Né? Então, como potencializar política pública que, no momento mais próspero que nós tivemos de construção, tivemos um recurso de tal natureza? Então, como a usina se relacionou com Minha Casa Minha Vida Entidade? Será que o modelo que foi dado por essa política pública para trabalhar em grande escala permitiu esse trabalho que você foi fazendo no diálogo mais direto com cada movimento, com cada comunidade? Uma primeira questão aqui para a gente trazer aqui para todos. Pós-ocupação, eu acho que você já falou, eu vou deixar a sua questão para o final. Até que ponto a usina e os outros movimentos, os outros escritórios de assistência técnica que você trabalhou, visualizou a ideia de multiplicar assistência técnica em pequenos lotes? Não em grandes glebas, mas em pequenos lotes, nos vazios urbanos, porque isso é uma realidade urbana. Né? E por que isso é importante? Quando você situou como hipótese que a prosperação disso, ela qual foi o termo que você usou? Ela demora, não tem grana, é sufocada, né? Ela é sufocada pelo opressor. O que está por trás, de fato, é a perspectiva de perder o campo de trabalho, do capital imobiliário. Se você constrói com pouco dinheiro e com muito boa qualidade, isso aqui não vai dar, mas não é porque está bonito, não é porque tem boa arquitetura. Não vai dar porque você é um concorrente potencial com um preço muito menor. Então, Minha Casa Minha Vida veio exatamente virar essa jogada. Pegou em grande escala, né, 3 milhões de habitações e produziu num formato sem arquitetura. Então, dentro dessa perspectiva, se a assistência técnica trabalha com um universo e um cenário que não é o concorrente dos grandes empreendimentos, né? Isso não seria uma forma de multiplicação da assistência técnica e de produção de melhores cidades? Não sei se eu fui entendido, estou confrontando os pequenos vazios com a periferia e grandes glebas, né? E com a questão que você coloca da concorrência, em outras palavras. O que eu vi nos grandes projetos que têm sido feitos pelo Minha Casa Minha Vida Entidade é que quando um movimento ele se responsabiliza por construir 600, 900, 1000 unidades, como eu estou assistindo alguns aqui em Salvador,
né, e eles são os organizadores e não necessariamente assistência técnica, eles acabam contratando várias assistências técnicas, segmentadas, uma para cada coisa. E o controle e o planejamento da obra fica com o movimento. E isso está me parecendo um desastre em termos de consecução da obra, porque são obras muito complexas, para que o movimento seja o organizador da obra, diferentemente da assistência técnica que a usina prestou ao longo dessa trajetória. Ela é o organizador da obra, não é isso? E discute com a participação as ideias de como isso vai ocorrer. Então, esses grandes empreendimentos e assistência técnica, eu acho uma questão complexa. A história parece que está nos mostrando isso, né? Por fim, a usina chegou a trabalhar com urbanização também na periferia ou trabalhou dentro desse ideário da construção de novas unidades habitacionais? São algumas questões que eu trago aqui, inclusive para dividir com vocês e poder ver também o que os jovens pensam. Mas antes que saia o resto, eu queria perguntar quem é que está trabalhando com arquitetura aqui desse universo? Levante a mão. Quem está trabalhando de fato com arquitetura? Uma, duas, três. Esse é o maior desastre que nós estamos vivendo. Nós estamos precisando, em grande escala, de arquitetura e urbanismo na cidade, e nós, arquitetos, e nós, formadores de arquitetos, não temos universo de trabalho. Então, essa é uma equação que eu acho que passa por assistência técnica, mas não só. Eu acho que transformar essa discussão da boa arquitetura, da qualidade da cidade, que é o que nós, todos militantes dessa causa, temos percebido, nós temos que pensar a partir dessa trajetória, dessa experiência e dos fracassos e das questões que hoje estão colocadas aí, quando você faz, o problema é grana, mas nós tivemos muita grana e tivemos a possibilidade da assistência técnica, ainda que reduzida para o Minha Casa Minha Vida unidades em 1,5%. Mas se nós não pensarmos essa equação, eu acho que nós vamos continuar perseguindo a prática da utopia. Eu acho que nós temos que transformar essa utopia em prática. E, evidentemente, isso passa por um contexto político, né, de construção de política, mas não só. Porque quando nós tivemos construída, à luz de todos esses movimentos, tanto dos arquitetos como da população, foi o que conseguiu os grandes avanços com o Estatuto da Cidade, com o Ministério da Cidade, e politicamente nós perdemos. E nós perdemos lá atrás, não foi agora não, viu? Nós perdemos em 2008. Então, eu acho que nós temos que pensar isso e reconstruir politicamente a nossa perspectiva de sermos arquitetos e urbanistas das nossas cidades. Porque nós não estamos tendo esse espaço de trabalho. Então, essa é a minha questão que eu trago aqui principal, é a que está me angustiando atualmente, né? Eu acho que a formação e a capacitação de pessoal agora é urgente, porque isso cria volume de pressão, isso cria capacitação técnica, inclusive, né? Cria perspectiva de atuar em projeto, coisa que também as universidades e as faculdades estão escoando. Quando eu vi essa aula aí, de um brilhante arquiteto estruturalista, né? Eu fico pensando o que é que as nossas salas de aula estão trazendo para os nossos arquitetos hoje, na sua formação. Será que os arquitetos que estão saindo aqui da UFBA, neste momento, têm essa capacitação de produzir arquitetura numa visão estrutural, né? Mais do que o discurso? Será que nós hoje estamos sendo capazes de fazer assistência técnica, né? Então, são questões que eu trago aí para esse debate, que eu acho que elas são fundamentais para a gente dar um passo adiante. Realmente exercer uma arquitetura de qualidade, um urbanismo de qualidade, uma conquista pela nossa cidade com mais qualidade e com melhor viver. E agradeço essa trajetória linda que tem que virar um registro para você não ter que dar essa aula 100 vezes, senão você não vai aguentar. Então, vamos reproduzir com a tecnologia essa possibilidade aí para os nossos estudantes e nós, professores. Agradeço muito essa sua generosidade de estar aqui com a gente hoje. Obrigada. Aliás, eu estou também, eu estou. Eu acho que tem duas coisas que eu aprendi aqui na UFBA. Uma delas é da Viga Studebaker. Vocês conhecem a história da Viga Studebaker? Sim.
Vocês perguntam para os mais velhos, aqui eles contam a história da vida dos velhos. E a outra coisa é uma das mais brilhantes contraposições entre pragmatismo e utopia, que é o Leandro Cruz, num trabalho de mestrado, orientado pela Ana Fernandes, e o Leandro ele colocou isso num estudo brilhante, assim, justamente ponderando, né, a questão, né, da força, né, do pragmatismo discutida dentro da arquitetura e a perspectiva utópica mesmo, mas de uma forma muito pragmática também, né? Não é uma utopia, vamos, né, imaginar e pensar, só pensar. Bom, eu vou começar pelo final, né, que eu acho que a outra questão sua, eu acho que ela me leva para a primeira. O formato, né, que a usina acabou assumindo, né, de trabalho, ele foi sendo praticamente moldado, né, pela própria demanda, né, a forma como as coisas iam chegando, os grupos com quem a gente começava a trabalhar, né, e isso tem marcado o trabalho da usina até os dias de hoje. Né. Eu não sou mais um assíduo, ainda sou associado da usina, né, mas hoje são 27 pessoas trabalhando na usina, se eu não me engano o último número. E um pouco isso, claro, tem muita gente, claro, tem pouca gente e tal, mas assim, muita dificuldade. Tá? Essa dificuldade, ela se expressa ela expressa, né, uma coisa que é simples, muito simples. Tá? O tempo todo, assim, você trabalha o quê? Fazendo casa na cabeça de quem financia, fazendo casa de pobre. Então, é um objeto pobre. Portanto, você vai continuar trabalhando para pobre. Né? Sim. Então, é muito difícil, pensando sobre esse ponto de vista. Eu posso dizer, mas tem uma questão da militância e tal. A militância não é de barriga. Né? Então, sejamos pragmáticos. Né? Jesus morreu, Marx morreu, eu também não estou me sentindo muito bem. Né? Então, assim, vamos botar a coisa para andar de uma forma, né, muito objetiva, porque senão a gente realmente não consegue pagar as contas no final do mês. Bom, o que eu acho, né, é que realmente existe, né, um preconceito, né, por parte do gestor público, né, inclusive colegas nossos, tá, e parceiros, né, companheiros, né, de jornada, de luta, essas coisas todas, mas assim, que fala assim, olha, não tem muito, se eu der muito para um só, não vai ter para todo mundo, então eu divido um pouquinho para dar para todo mundo. E aí isso ganha os nomes como uma distribuição mais equitativa, democrática e tal, você tem o recurso público, nossa, a gente ouve de tudo, né? Mas nessa perspectiva, assim, a gente fere, né, justamente uma questão que é crucial. A gente chegou a compartilhar esse problema lá em São Carlos, né, numa creche da Universidade de São Paulo. O atual reitor quer acabar com o sistema de creches da universidade. É genial o sistema que eles funcionam. Assim, é genial, é muito bom, muito bem feito, muito bem organizado. As pessoas são muito bem formadas. Assim, as atividades que são empreendidas são fantásticas. Assim, as crianças elas têm um atendimento de 11 horas por dia. Eles podem entregar lá com 2 refeições, café da manhã, mais lanche à tarde, enfim, cara, é tudo de bom, é muito bom. Os lugares são legais, bem cuidados e tal. Aí, assim, a gente lutando para ver a manutenção daquilo custa, né? A gente fez uma planilha lá, tal, isso aqui custa em torno de R$3.000 por criança por mês. Assim, R$3.000 por criança por mês. Quem tem filho, paga de escola aqui, imagina você pagando 3 contos assim, né, para manter seu filho numa creche, assim, todo mês. Você diz, por quê? Porque custa. Fazer bem feito custa caro. Né? Se ter uma educação de qualidade, custa caro. Ter uma moradia de qualidade, custa caro. Ter cultura, custa caro. Só que isso, assim, isso não rende. Tá? Assim, eu vou investir naquilo que eu tenho um retorno. Quanto maior o retorno for, melhor. Tá? Então, no caso da universidade, eu invisto em pesquisa.
né? Porque pesquisa aí, isso, né, me rende ranking, me rende mais recursos, né, da CAPES, do CNPq, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, esse produtivismo, né, esse pragmatismo em relação às questões, eu acabo operando, me parece isso. Então, eu acho, assim, a inversão dessa lógica seria realmente, até assim, na pesquisa que a gente participou do Minha Casa Minha Vida, lá na região próxima de São Carlos, Ribeirão Preto, Araraquara, assim, várias empreiteiras pequenas, médias, tá, assim, falam, não, eu fiz uma vez na minha casa, eu não faço mais não, prejuízo. Até empreiteira da reclama, né? Mesmo... É R$70 a unidade. Assim, o que na verdade vale é para quem investe em gestão. No caso da MRV, por exemplo, né, que é um estudo brilhante da colega minha lá, a Lúcia Chico, né, que fez doutorado, a MRV se consegue porque ela investiu em gestão. Ela tem um cérebro, né, eletrônico que funciona, acho que em BH, se não me engano, né, e que administra tudo. Usou o parafuso para eles terem uma moeda interna, um MRV, 2 MRV, 3 MRV. Eles remuneram o cara quanto, assim, remuneram o engenheiro de obra que consegue economizar, né, nessas moedas internas. Assim, é um troço, é uma máquina. E fazendo gestão você consegue. Né? Mas isso a gente já sabe, lá no mutirão também é a mesma coisa. Né? Se você faz gestão, você consegue também. Então, não tem mágica, né? Isso que eu quero um pouco dizer. Não tem como fazer um negócio de qualidade na atual circunstância, querendo só fazer bem feito e com baixo custo. Vocês conhecem a história de 3 coisas, né? Isso é bom para os arquitetos, de 3 coisas você só pode escolher 2. Ou você quer fazer bem feito, ou você quer fazer rápido, ou você quer fazer barato. Das 3 coisas você só pode escolher 2, porque se for barato e rápido vai sair mal feito. Se for barato e bem feito, vai demorar muito tempo. E assim por diante, entenderam, né? Sim, não tem mágica, não consegue sair desse ciclo, né? Então, enfim, eu acho que isso é um lado da questão. Um outro aspecto que você fala da replicação, né, disso e da multiplicação desse determinado termo, eu não sei, assim, mas eu acho que já multiplicou bastante, apesar de tudo. É que eu acho que tem as modalidades, né, como eu dizia no começo da minha fala, que as modalidades que a usina foi se adequando, elas foram se adaptando em função da demanda, tá? Muito em função da demanda. Agora, eu lembro assim, a gente trabalhou, né, como assessor, como consultores na elaboração da política habitacional de Belo Horizonte na época do Patrus Ananias. Foi muito legal esse trabalho, porque ele foi indo e culminou no final, de um lado, o projeto lá dos planos globais, né, que foi muito bacana, coisa que depois se estruturou lá em BH, e uma outra coisa a história da autogestão lá, né, que eles se encantavam com aquela coisa em São Paulo, que ter os multidões e tal, e lá funcionou de um outro jeito, assim, pequenos enclaves, né, pequenos grupos, assim, empreendimentos feitos no meio da malha urbana, aí um terreno, né, vai ali, os caras fazem um empreendimentozinho pequenininho. Eu acho que são outras possibilidades. Tá? Agora, isso tudo, ele é completamente, totalmente o inverso, né, dessa produção em escala, né, porque isso é outra coisa, assim, a produção em escala, ela exige, né? Ela demanda essa produção em escala rápida, tal, não sei o quê, que prazo para entregar a chave, né, para a próxima eleição, enfim, isso tudo, né, tem uma outra velocidade. Então, se por um lado não vai custar barato, né, por outro lado, também, para fazer direitinho, né, com autogestão de verdade, vai demorar. E isso sim, não estou falando assim,
faz rápido, tá? Eu estou falando isso em relação à obra. Você faz um cronograma de 18 meses, é factível uma obra de mutirão. Né? O que não é factível é você engessar a discussão de projeto a um cronograma, né? Ou até mesmo determinadas circunstâncias de gestão da própria obra, né? A um cronograma. Isso é outra conversa, né? É outra conversa, porque esse tempo ele é necessário, inclusive, para as pessoas se apropriarem daquilo lá. Não, você cai com açúcar que derrete, né? Como diria o Hassan Fatih, um poema belíssimo, construído por um pouco. Eu falo assim que quando vem de cima para baixo, cai com chuva de açúcar grande, né? Que derrete a primeira chuva que dá. Eu acho que a segunda questão, assim, tem a questão da modalidade, tal, a forma como a gente organiza as coisas, mas assim, se não tiver recurso, realmente a coisa degringola. Se não der o tempo adequado, né, aquilo não vai ganhar a consistência que necessariamente teria que ter. Enfim, né, nesse contexto, tá, também eu acho que tem uma coisa da própria formação, como você disse, né, dos arquitetos. Eu dei aula durante 10 anos lá em São Carlos, no curso de Engenharia Civil, no 4º ano. Chega um final, assim, já nesses 10 anos, eu estava meio que judiado, assim, porque eu gostava mais de engenharia do que dos engenheiros. Eu falei, pô, eu sou arquiteto, cara, assim, eu gosto muito mais disso do que vocês. O que acontece? Tá? Eu acho, sinceramente, que assim, a construção está sendo relegada para, assim, não é mais nem os engenheiros que gostam de construção, os arquitetos há muito tempo que não tem essa afinidade, né, com o canteiro de obras. Tá? E a obra, na verdade, vai virando um problema de gestão. Então, são administradores, ou mesmo assim, não é um engenheiro que gosta de engenharia, gosta de fazer gestão, é diferente, ou mesmo os arquitetos. Tá? Agora, a decisão, a solução técnica, você olhar para o negócio assim, discutir com o outro, assim, nossa, e se fizer de tal jeito? Esse barato que dá na hora que você... Assim, foram momentos que assim, eu tenho na memória que esse cara conversando, briguei com esse CDHU por conta do telhado, que o telhado não dá junto, né? O telhado virado para um lado, então eu não conseguia acessar o barrilete da caixa d'água, fazendo uma escadinha por fora do telhado. Aí está na obra lá, o pedreiro assentando, falou assim, ô, seu João, e se a gente, em vez de pôr o telhado assim, a gente puser ele assim? Aí passa por baixo, aqui sai, assim, tanta coisa, né? O cara que olha aqui, tá? Várias situações como essa. Então eu acho que esse conhecimento, né, da obra, do canteiro de obra, a gente tem que reinventar isso dentro dos nossos cursos de arquitetura. Eu acho que é uma tarefa nossa, né? Agora é difícil a gente reverter o processo que foi de um apartamento cada vez maior em relação às disciplinas tecnológicas, né? Assim, eu comecei dando aula de sistemas estruturais, depois continuei dando resistência de materiais, então cheguei a ministrar disciplina de resistência de materiais para arquitetos. Então, assim, isso sumiu, né, nos currículos. Não sei como é que é o currículo de vocês aqui, mas em São Paulo não tem mais isso, né? A gente não aprende mais isso. Então são situações que eu acho que são, assim, a experiência do laboratório de habitação, que era de um desenvolvimento de projeto ali assistido, né, de professores, dos alunos e tal, e a levar isso para a discussão, né, com o pessoal da favela, e mais, né, trabalhar também no contexto do desenvolvimento da própria obra. Pô, isso é um aprendizado, um curso inteiro que você tem, tá, de construção mesmo, efetivamente, né, da arte de construir ali ao vivo e a cores. Então, eu acho que são basicamente essas três coisas, assim dizer. Acho que não dá para a gente abrir mão de que isso é um custo, né, que é elevado mesmo e tem que ter esse recurso. Não dá para a gente achar que os tempos, eles são iguais aos tempos dos nossos cronogramas de pesquisa, ou, assim, ou mesmo o cronograma puro seco, né, de obra. E uma outra coisa é a formação mesmo, né, dos técnicos que estão envolvidos nessa operação pública. Bom, juntando tudo isso na questão do gestor, ou da gestão, da forma como, né, os programas eles se alinham, né, em relação a isso. Minha casa, minha vida é um desastre.
né, é um desastre. E ele foi um desastre desde quando ele apareceu. Tá? Eu não lembro bem. As cartilhas, as famosas cartilhas. Esse desastre, ele culmina, é uma das bases, tá, do que hoje a gente está vivendo. Claro, ele é resultado, o clima que hoje a gente tem instaurado no país, e Minha Casa Minha Vida contribui para isso, tá? Porque é um volume de recursos, tá, investido, tá, numa coisa que se não produziu cidade, não produziu nada, assim, e muito precariamente, né, produziu muita construção, lá lembrando de novo do Lúcio Costa. Então eu acho assim, vou jogar a toalha, tá, não sei o que, não. Acho que o que na verdade implica, tá, e acho que é essa a perspectiva, uma outra frase ali que eu gosto bastante também, que é do subcomandante Marcos, lá com os índios zapatistas, né, no México. Ele fala assim que se a gente não ficar disputando o poder, pode ser que a gente crie uma nova forma de poder, né? Porque esse poder que está instituído ali, a forma como ele está estruturado, e eu acho que a gente precisa prestar atenção, né, no que está acontecendo em cidades como Madrid, as novas pautas. Eu acho que tem uma série de coisas acontecendo que elas desviam. Assim, é um pouco essa capacidade de ginga, né, de driblar essas situações que eu acho que a gente precisa incentivar, né, porque acho que é justamente a capacidade de reinvenção, né, das possibilidades. Eu acho que é um pouco isso, e vai vir, né, vai vir chumbo grosso aí pela frente. Vamos ver você, vamos ver a Gente, eu acho que, enfim, temos já quase 9 horas, mas eu acho que a gente poderia talvez abrir para uma rodada de questões para os guerreiros que estão aqui, que são muitos ainda, muito bom, para a gente ver também, né, que questões suscitam aí na plateia e fazermos uma rodada, o João responde para encerrar, que tal? Pode ser assim, gente? Tudo bem? Então, temos um microfone. Se ficar sem bateria, você chama para Tá bom. Alguém? Aqui. Você se pode. Boa noite, eu sou Gabriel, sou do segundo semestre aqui da faculdade. Minha pergunta, na verdade, cai na parte final da sua apresentação, porque você falou sobre como estão as obras que vocês realizaram hoje em dia. E aí uma pergunta que eu acabei ficando na minha mente é se não cabia a gente abrir mão de uma boa arquitetura temporária para a gente ter uma arquitetura mais flexível, mais realista e que talvez no início não seja aquele exemplo teórico utópico que a gente tem na mente de arquitetura e que num longo prazo se torne algo que seja mais permanente, mais fácil de ser mantido, mais adaptável às vontades do usuário. Então, seguinte, pegando um pouco o que ele falou, que é isso aí que eu quero falar dos pedreiros do mestre de obras que constrói, certo? Então, eu estou discutindo a construção, né? Porque você fala de arquitetura, né? Para o arquiteto, mas eu estou estudando a construção. Então, o que ele fala ali é isso, se esse arquiteto não pode abrir mão um pouco desse ideal e se ficar, vai falar, né, do projeto fechado, certo? Quando vocês projetam, muito bem projetado,
mas vocês pensam para veja, quando você mostra aquela foto que ele se referiu, você mostra as mudanças que eles fizeram, né? E por que eles fizeram as mudanças? Porque eles fizeram as mudanças. Por que eles fizeram? Bom, porque a família cresceu, todo mundo sabe, né? A família cresceu, eles não têm dinheiro para comprar um novo apartamento, né? Então, essas mudanças são necessárias, né? Não é questão estética, lógico que vai ter, em todos os sentidos também questão estética, né? Paola mesmo que estava aqui, né? Estética da ginga, né? É uma astúcia que eles vão trabalhar nessa obra. Então, eu pergunto a você se, e aí, em relação a essas mudanças, se eles não têm essa capacidade, né? Se o arquiteto deve aprender mais com esses, né? E aí é uma coisa política, porque é aprender com o outro, né? Essa discussão toda política, né? O outro, que outro é esse? É o pedreiro, o mestre de obra, que sabe, às vezes, mais, né, do que o próprio arquiteto que está lá, né? Lógico que tem os grandes arquitetos que têm os laboratórios que você trabalhou, tem essa experiência muito forte, mas aqui, por exemplo, na arquitetura, a gente está começando não, né? Se iniciando, a marcenaria, né? A Kemi está aí buscando a coisa da tecnologia, a Edson, né? Mas assim, essa prática falta muito aqui na nossa faculdade, né? Essa prática, né? Mas isso eu queria perguntar a você, será que, e aí eu roubei, eu acho que é o título da sua tese, né? Eu roubei lá no seu currículo Lattes, a memória das mãos, eu achei ótimo, inspirador. Eu estou discutindo a memória das mãos dos pedreiros, e não dos arquitetos, ok? Você não concorda que essas mudanças que ele se refere não tem também um quê de, eu não vou falar boa arquitetura, porque lógico tem tantas questões, mas uma boa casa, um bom lar, né? E num tempo muito demorado, de 10, 15 anos, você falou aí que demora para fazer, ele não consegue fazer o que a gente não consegue fazer. Nós, arquitetos, não damos conta de Salvador, né? Nós já está aí, 60% de Salvador é alta função. São 60 vezes 3, 1.800.000 pessoas morando numa alta construção que o arquiteto não dá conta, né? Então, assim, aonde que está a política, dessa prática política, entendeu? É através desse nosso ensino, né? Desse projeto fechado, desse ideal arquitetônico, que é muito legal a gente discutir nos ateliês, essa boa arquitetura que vocês fazem, mas o que me traz é isso, entendeu? Porque é uma angústia, mas é um sonho também, poder ir mais, entendeu? Dessa cidade de Salvador que está aí esperando a gente, né? Então, assim, como que essa memória, né? Eu queria saber depois como é que se aborda essa questão dessa memória das mãos, que Lina vai falar, Lina Bobatti fala, né? Das mãos do trabalhador, que tem que saber, né? Ele aprende a construção civil, aprendeu talvez, né? Com vocês, e vai lá na casa e aplica. Né? Então, há uma troca de ideias, né? De ideias arquitetônicas, sei lá, talvez. Então, né? Como que isso poderia, não sei, chegar mais aos cursos de arquitetura, talvez, ou mais no projeto arquitetônico, uma obra aberta, né? A minha hipótese é essa, né? É uma obra aberta, certo? Tá? E não fechada, como a gente projeta quase sempre. A gente só tem, a mesma fechada, na verdade. Deixa eu só colocar, gente, acho que a gente tem uma questão operacional concreta que deriva das nossas condições familiares de 2 filhos pequenos, cada um. E, enfim, só para finalizar, acho que tem mais 3 pessoas inscritas, não é isso? Para dar tempo também de João Marcos poder responder e tudo mais, eu acho, né? Senão, para não ficar essa conversa no vazio, temos um teto aí concreto, familiar. Eu também estou nesse grupo das questões operacionais familiares. Eu sou o Sérgio, sou arquiteto professor aqui na escola. Fiquei muito feliz, contente com a sua presença aqui, também agradecer demais. E ainda mais feliz com o conteúdo, né, do que você trouxe. Estamos tentando aqui na escola por retomar essa questão da construção enquanto algo, enfim, muito forte, fundamental. E da questão tecnológica como algo que não está, como você fala no começo, não está dissociado da questão política. Às vezes aqui na escola, enfim, a gente tem caído um pouco na política como algo dissociado da questão tecnológica, quer dizer, e não pode ser. As duas coisas estão envolvidas. E daí, pegando um pouco o gancho de ida de uma pergunta que a Ângela fez, eu deixo a minha. Usina
ou a usina atua dentro de favelas, por exemplo. Quer dizer, hoje existe uma transformação dessa demanda, que também é de você pegar esse grande contexto da urbanização informal e atuar dentro deles, né? As terras, como você mesmo colocou, já não existem mais, né? É muito difícil consegui-las. Então, qual é a experiência da usina nesse campo e, se existe, como é que vocês abordam isso tecnologicamente? Um pouco o conteúdo da sua fala. Boa noite. Eu me chamo Corina, sou estudante de graduação de consumidor da UNEB. Já que as pessoas criticaram um pouco a produção verticalizada e vão lugar com isso, a minha pergunta é mais sobre a valorização do solo e a distribuição dos equipamentos, porque não ficou claro para mim em que contexto esses equipamentos eles foram introduzidos, né? Em que contexto, eu digo assim, em que área da cidade, em relação à infraestrutura que já existia ali, e a progressão disso durante o tempo de produção. Assim, no caso que vocês observaram, foi observada a questão da produção de equipamentos urbanos após essa ação, né? Se existia antes, se a área que foi escolhida, qual o critério que foi escolhida em relação à valorização do solo, em relação ao preço do solo que vocês escolheram, se diferia em relação à renda, se depois que essa produção foi feita, essa ação foi feita, a produção de equipamentos e serviços urbanos, elas aumentaram? Como foi esse processo? Boa noite. Eu sou Fagner, sou arquiteto. Trabalhei durante bastante tempo e ainda trabalho estava nesse setor que eu trabalho, que abandonou um pouco a sua pesquisa tecnológica, mas ainda trabalho com profissionalização e equipamentos comunitários. E vivenciando um pouco isso, eu percebi ao longo do tempo que esse processo de construção que combina esses objetos arquitetônicos e essas intervenções urbanísticas, elas têm por trás não só o arquiteto, mas uma equipe multidisciplinar muito grande, né, de sociólogos, de assistentes sociais. Me interessa muito essa coisa do pós-ocupação que você mostrou no final, uma coisa que a gente se depara muito. Eu queria entender um pouco dentro da usina qual é o papel do arquiteto, não só no que diz respeito à participação das pessoas das comunidades no projeto em si, mas qual é o papel do arquiteto na formação um pouco dessas pessoas para entender o que é aquilo que você está colocando ali na comunidade dela. Quer dizer, é bastante diferente da tipologia de estrutura que ela está acostumada, não é, da ocupação urbana que ela está acostumada. Então, para que essa coisa, essa intervenção que está sendo colocada aí, para que ela tenha longevidade suficiente, né, o arquiteto ele precisa se tirar um pouco da casca dele aí, de arquiteto e extrapolar um pouco para entender socialmente como é que essas coisas funcionam. E na usina, como é que funciona isso, né? Para fazer as pessoas entenderem que aquilo ali é legal, aquela intervenção é legal por conta disso, daquilo, o que é aquela arquitetura ali. Enfim, não sei se eu me fiz entender, mas qual é o papel que o profissional técnico ele tem um pouco além da questão pura e simplesmente do desenho, para garantir que a longevidade daquela proposta seja maior e não só simplesmente pela pura tipologia da coisa, né? O vertical, a gente percebeu que eles não ocupam por conta de limitações que são da própria tipologia. Bom, em termos gerais, vamos ver
ser rapidamente, eu dou conta aqui. Eu tenho uma frase do Giancarlo de Carlo que ele fala que a arquitetura é uma coisa muito importante para deixar os arquitetos, né? Exclusivamente. Eu imagino que... Porque é um pouco nessa linha, acho que tanto, não sei se da forma como eu expus, né, acaba aparecendo também que assim, há uma sobredeterminação da nossa atuação, da forma como a gente atua, né, em diversas situações, né, como na pós-ocupação ou como na definição do local, né, ou a área, a escolha de área, tal, essa coisa toda. Principalmente em relação à escolha da área, isso nunca é tão redondo, tá? Assim, não, então o arquiteto ele vai redondo, que eu digo assim, passa por uma avaliação objetiva, né? Então, avalia, olha, tem aquele terreno disponível. De quem é aquele terreno? Aquele terreno é do magnata, tal, não sei o quê, tal. Então vamos ocupar aquele, né? Não é, a gente não decide, ou eu quero aquele terreno que é do lado do metrô Belém em São Paulo. Cito esse exemplo, que no caso específico do metrô Belém, é um filé mignon, uma área, o movimento está brigando desde a época da Erundina, desde 89 está brigando por essa área. Hoje, caiu no colo da usina fazer o projeto para esta área. É óbvio, fazer casinha, distribuir aquilo, tem que ser prédio, tem que ser torre, 20 pavimentos, tem que ter elevador, não sei o que, essas coisas. A valorização, né, disso não é assim. Claro que o pessoal do movimento tem clareza disso também. Eles sabem muito bem que é diferente morar lá no São Rafael, no extremo leste da cidade, ou morar do lado do metrô Belém, pertinho do centro. Agora, isso é tudo de uma dinâmica, né, de disputa pelo solo urbano. E aí é pau, né, assim. E os arquitetos correm atrás, entendeu? Porque no fundo, o que está feito ali, né, tem uma ocupação que fizeram na época na Moca, deve ter uma foto discutindo lá uma proposta de ocupação da área, na Moca, assim, ali do lado do centro da cidade. Então, no fundo, assim, é uma disputa, né? Assim, e aí usando aquilo que o movimento sabe fazer, né? Que é ocupar, fazer ocupação. Então, ela não é uma decisão, assim, os arquitetos, eles não estão diretamente ligados, né, nessas escolhas, maior parte das vezes. Algumas vezes, assim, chamaram, avalia pra gente, ver se não está fazendo uma fria, principalmente agora, em época de Minha Casa Minha Vida, que tem como entra o terreno também na negociação, né, em várias circunstâncias. Então aí, assim, olha, a gente pede para vocês ajudam a gente a avaliar aqui, né, a compra dessa área, vamos ver as condições, vamos ver o potencial de ocupação. Aí tem, mas muitas vezes é o inverso, você entendeu? Assim, não é o movimento, não é a gente que está, né, ali conduzindo o processo de negociação. Da mesma forma, o pós-ocupação, né? As assessorias técnicas raríssimas vezes conseguem acompanhar, né, esse processo todo que vem depois da ocupação. Eu acho que isso, inclusive, tem a ver, né, com... Talvez eu tenha, pelas imagens que mostrei, né, no final das contas, acaba ficando uma caracterização muito grande dessa coisa da tipologia, da verticalização e tal. Mas não é isso. Tem um monte de outras coisas, né, inclusive algumas situações aqui para a organização de favela. Mas, assim, a lógica, né, independentemente da tipologia, é assegurar o máximo de durabilidade possível, né, principalmente em relação às situações mais agressivas, né, do ambiente, como água, né, nas intempéries, tal, principalmente as intempéries, de tal forma que aquilo não exige uma manutenção permanente. Agora, isso é um processo de busca permanente também. Você reparou na Paulo Freire, a gente revestiu, né, o bloco. Usou um bloco só de vedação, por conta da estrutura metálica, e revestiu todos os blocos. Sim, a gente tem segurança, né, de que aquilo vai funcionar, tal, mas assim, é sempre uma coisa que o processo é muito longo, né? Então, verificar determinadas patologias, inclusive na alvenaria cerâmica estrutural, é depois de um tempo.
Então, aí, assim, o acompanhamento disso, muitas vezes, ele é por livre graça, espancada vontade da gente, que vai lá e fica fuçando para tentar entender como é que aquilo funciona. Mas, objetivamente, assim, a gente não tem um papel, né, determinante, fundamental, até porque, de novo, é uma coisa assim, uma orientanda minha pesquisando, você falou, na França, os caras ficam projetando ao longo de 60 anos a vida, né, de um edifício. Como é que ele vai se comportar daqui a 60 anos? Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Né? São situações bastante distintas. Né? E aí, assim, o que a gente realmente assim, sempre vem insistindo, brigando, é tentar assegurar, por exemplo, todas essas estruturas metálicas. Né? Não é aço comum, vai fazer aço especial. É tudo SAC 50, Cosacor, são aços que a gente sabe que não deu para dar manutenção, tal, não sei o que, mas ele vai segurar por conta própria. Né? Custou mais caro, mas também eu chuto isso daqui para diante com um pouco mais de segurança. Então o papel do arquiteto é muito mais nessa hora da posição, né, de colocar a qualidade do material mesmo, a defesa, né, da qualidade do material que está sendo aplicado ali. Isabela, prazer em revê-la. Esse tempo que... Mas... faz 15 anos, né? Esse tempo. A ideia do... Acho que juntando com a sua questão aqui também, né, a questão da flexibilidade. Eu acho, assim, a gente chegou a fazer um projeto para BH, sobre espaços, numa favela. Né? Eu já estou aproveitando para dizer que a gente já fez algumas coisas em favela, não foi muito o forte nosso. A gente chegou a fazer um plano global, a Thaís até ajudou a gente nesse plano global lá em BH, né, para a favela Morro das Pedras, aglomerado do Morro das Pedras. Plano global específico. Plano global PGE, plano global específico. Mais especificamente, nesse projeto aí do Senhor dos Passos, a gente fez uma coisa, a gente tinha visto no Uruguai, nesse Boulevard Artigas, os caras montam um esqueleto, né, bota a cobertura e faz só uma parte do apartamento. E deixa o quarto para ampliar depois. Até que funcionou. Né? As pessoas elas ocuparam. Porque assim, você garante o mínimo de estrutura ali e depois o cara vai preenchendo, né, ali conforme as suas possibilidades, a disponibilidade de recursos. Claro que isso eu já tenho uma coisa meio determinada. Eu tenho aquela estrutura, né, uma estruturinha metálica, um predinho de 3 pavimentos, já vim com escada e tal. A gente fazia sala, cozinha e banheiro, aí ficava espaço para duas salas, para dois dormitórios. E é isso, a gente conseguia dessa forma dar alguma flexibilidade, pelo menos nesse contexto. Mas não é uma coisa assim que acaba, não é a demanda. Tá? Eu acho que no contexto, né, inclusive que vocês fizeram aqui no Pendial, enfim, eu sou fã desse trabalho deles. Tem algumas coisas nesse sentido. Que eu acho que sim, é um pouco isso. Né? Eu acredito mesmo em multiplicar a pequena escala. Você vai, mexe aqui, mexe acolá, ajusta isso, ajusta aquilo, enfim, eu acho que isso... nessa escala, eu acredito mais nessa possibilidade de permitir, né, essa flexibilidade. É isso. Acho que eu respondi tudo. Nós estamos te cobrando a organização. Queremos que você traga essa tecnologia. É bem complicado. É isso. Obrigado. Não disputar o poder criador. Gente, agradeço demais a todos que permaneceram até agora. O encerramento se deu por motivos de força maior, como eu já disse. De força menor. Força menor. Mas acho que teremos outras oportunidades para continuar esse debate. Obrigada, pessoal.